sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live na cozinha, ajudando todo mundo a melhorar a alimentação e organizar a comilança da semana. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá chegando aí, para quem vai assistir essa live depois. Hoje a gente vai fazer um preparo maravilhoso, mais um preparo maravilhoso para vocês aí incluírem outros tipos de grãos, outros tipos de preparos, outros tipos de alimento e enriquecer muito mais a saúde, a alimentação de vocês, deixar tudo funcionando bonitinho. Então sejam todos muito bem-vindos. E hoje eu tô muito feliz porque a gente vai usar um grãozinho que eu amo e eu tive o prazer de conhecer somente quando eu decidi fazer uma mudança na minha alimentação, quando eu deixei de consumir produtos de origem animal. E é curioso porque a gente tem uma imensidade de grãos, vários tipos de feijões, de outras leguminosas, vários tipos de arroz, a gente tem vários tipos de semente, de legumes, de verdura, e a gente só passa a conhecer esses alimentos quando a gente tem uma preocupação maior com a saúde, quando a gente precisa mudar alguns hábitos, quando a gente tem alguma restrição alimentar. E então por isso pra mim é um prazer compartilhar com todo mundo aqui outras coisas que eu venho descobrindo e que eu venho me surpreendendo porque são maravilhosas. E eu me pergunto por que as pessoas ainda não conhecem esses outros tipos de grão, esses outros tipos de alimentos, né? Que a gente tá sempre consumindo uma dieta muito monótona, sempre a mesma coisa. Então hoje a gente vai fazer um preparo super prático, super nutritivo, com uma lentilha que é um pouco diferente, pelo menos acredito que para a maioria das pessoas, né? Que é a lentilha rosa ou a lentilha vermelha. Então, se você nunca viu, eu tô com ela aqui, ela é linda. Olha que belezinha. Ela é uma lentilha sem a casquinha, então ela é perfeita porque além de ser bastante nutritiva, bastante proteica, as pessoas sempre me perguntam sobre a proteína, quando eu falo que eu não consumo nada de origem animal, mas e aí, onde ficam as proteínas? Todos os alimentos têm proteína em maior ou menor quantidade e a lentilha é super proteica, então é maravilhosa. E o fato dela não ter essa casquinha que envolve, quando a gente deixa feijão, grão de bico, mesmo a outra lentilha de molho, a gente muitas vezes percebe que no outro dia, se você der uma esfregada, você vai ver que umas casquinhas começam a subir, né? Essa daqui não tem. Então você pode deixar de molho e ela não tem casquinha. E o fato dela não ter casquinha faz com que a digestão desse grãozinho seja muito mais fácil. Então, além de ser mega nutritivo, pequenininho ali, ele também é ótimo porque a gente consegue digerir mais facilmente. E se a gente consegue digerir esse grão mais facilmente, a gente também consegue absorver tudo que ele tem aqui de bom de uma maneira muito mais fácil, muito mais otimizada aí para a saúde, né? Então, essa lentilha rosa, ela pode ser preparada de diversas maneiras. Pelo fato dela também não ter, né, essa casquinha, ela cozinha muito rápido, bem rapidinho. Então é legal a gente sempre ter ela, né, na despensa para aqueles momentos em que a gente quer preparar algo muito rápido, tá sem tempo ou sem saco. Então em 5 minutinhos a gente refogando ela na panela ali, ela já fica pronta para ser consumida. Hoje a gente vai fazer um preparo com ela crua primeiro. E é muito interessante porque dá pra fazer muita coisa com ela mesmo. A gente pode fazer com legumes, refogadinho, pode fazer molho, né? Um molho de tomate com essa lentilha, pode fazer uma sopa. Hoje a gente vai fazer uma panqueca. Então vou colocar aqui, vou ver se eu consigo fixar o nosso tema, né, da live aqui. Peraí, gente, aguenta aí.
na live passada eu não consegui fixar, o Instagram não me deixou. Acho que hoje vai, vamos ver. Aí não consigo. Não consigo fixar. Bom, não tem problema. A gente vai comunicando quem vai entrando aí. E se você puder compartilhar essa live com mais pessoas para que o Instagram entenda que esse conteúdo é legal, é relevante, pode sim ajudar outras pessoas. Então tem opa, engasguei. Tem um aviãozinho bem aqui no cantinho, então você pode compartilhar com as pessoas que você acha que se interessam, que querem melhorar a alimentação, estão buscando aí algumas alternativas. Então eu espero que fique bastante claro para quem me acompanha aqui que o objetivo não é fazer ninguém deixar de consumir nada, pelo contrário, é agregar, é incluir e não excluir, né? Então, tirar a gente, o nosso organismo, de uma dieta monótona, que muitas vezes sobrecarrega, porque a gente está sempre consumindo a mesma coisa, trazer variedade, estímulos diferentes para o nosso corpo, para o nosso organismo, para a nossa digestão, alimentos diferentes para a nossa microbiota intestinal, para a colônia, né, família de bactérias e micro-organismos que habitam o nosso intestino e que trabalham em prol da nossa saúde. Então, quanto mais diversidade alimentar, quanto mais variada, mais cores a gente tiver na nossa alimentação, mais saúde a gente vai ter no nosso corpo. Então, mais disposição, mais energia, mais pele bonita, sorriso, enfim. Então, é esse o objetivo. Ajudar as pessoas. Muitas vezes a gente não tem ideia do que fazer, então eu trago aqui, né, receitas muito simples, que a gente pode fazer e organizar a nossa alimentação da semana, para durante a semana a gente não ter que ficar pensando mais, né, a respeito disso, e receitas gostosas, saudáveis, nutritivas, e que a gente possa variar aí muito mais a nossa alimentação, certo? Então, se você puder compartilhar, compartilhe com as pessoas que forem chegando aí, as pessoas que vocês conhecem, que querem melhorar a alimentação. E a gente vai começar então. Quem tiver na live, se puder me dar um alô, ver se tá tudo certo, se vocês estão conseguindo me ouvir. Eu acredito que tá tudo bem por aqui, né? Então vamos seguindo. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse preparo de hoje é o nosso recheio para nossa panqueca. E para esse recheio a gente vai usar o inhame cozido. Então eu tenho aqui mais ou menos 500 gramas de inhame. Então eu cozinhei com a casca, depois eu deixei, né, esperei um pouquinho esfriar e tirei a casca. Depois que você cozinha com a casca, ela sai muito, muito facinho, assim, você só passa a mão nela assim que ela já sai. Então eu cozinhei com a casca, retirei, né? Então tá aqui picadinho. A gente vai fazer um patê, um creminho com o inhame. E a gente vai usar também para acompanhar, para trazer mais nutrição, para trazer um sabor mais interessante, uma gordura legal para o nosso creme. A gente vai usar a semente de girassol ou pepita de girassol. Vocês também podem ouvir o nome pepita, né, de girassol, que nada mais é que a sementinha sem a casca, né? Então é essa aqui, a sementinha de girassol. Eu gosto muito desse creme que a gente vai fazer com a castanha de caju. Eu gosto bastante dele com a castanha de caju. Mas eu sei que a castanha de caju é um pouco mais cara, não é tão acessível, né? Falando na questão do valor. E talvez seja um pouco mais alergênica, né? Algumas pessoas também podem ter alguma intolerância, algum tipo de alergia. Então essa é uma alternativa que fica bem boa também. Ela é bastante nutritiva, essa sementinha, e vai trazer um sabor a mais, uma consistência mais cremosa pro nosso molho. E esse molho, esse creme, a gente também pode usar de diversas formas. Aqui a gente vai usar para rechear. Então a gente vai usar um pouco no recheio da nossa panqueca, mas a gente também pode colocar, eu vou ver se eu faço aqui com vocês, se der tempo, por cima da panqueca e levar ela pro forno e para dar uma gratinada, porque ele super gratina.
por causa do inhame, né, com a sementinha, ele gratina, fica com aquela casquinha, então fica bem legal também para colocar no forno. E vocês também podem aproveitar esse creme, fazer em maior quantidade, para usar no macarrão, vai fazer alguma outra massa, uma lasanha, vocês também podem usar. Vai gratinar legumes, quer gratinar legumes ou fazer de repente um arroz de forno, colocar o creme por cima para dar uma gratinada, também é legal colocar. Então ele é bem versátil, então a gente vai fazer. E aí, se vocês não usarem tudo, podem guardar, geralmente dura 3, 4 dias na geladeira. Então vocês podem também usar como um requeijão, né, comer no pão, numa panqueca, né? Como vocês usariam aí o requeijão, um cream cheese aí, não sei, né? Algo desse tipo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o nosso creme. E a gente vai tostar as sementes de girassol. Por quê? Quando a gente tosta, a gente desperta mais as propriedades e o sabor dela fica mais intenso. Então eu acho que esse creme fica mais gostoso com ela tostada. Então geralmente a gente compra ela crua e aí a gente vai dar uma tostadinha na frigideira. Aqui não tem segredo, a gente vai usar uma frigideira. Então se você ainda não pegou, já aproveita e pega a sua. E a gente vai ligar ela num fogo médio e vai mexendo sempre até ela começar a dourar. Vocês vão perceber que o aroma vai começar a subir e ela vai começar a dar uma leve tostadinha, uma leve douradinha. Aí já é o ponto que a gente vai usar. Então vamos... deixa eu ver se meu fogão tá funcionando aqui. Agora tá. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Então eu vou colocar ela aqui. Então eu coloquei na lista de ingredientes para vocês, meia xícara é mais do que suficiente, vai dar uma quantidade legal aqui. Então eu vou colocar mexer sem óleo, sem nada, direto na frigideira, e a gente vai mexendo para ela dar aquela tostadinha. Tem algumas que às vezes vem com uma casquinha, pedacinho de casquinha, né, do girassol. Não tem problema, a gente vai bater no liquidificador. Então, para esse preparo, a gente só vai precisar de um liquidificador e da frigideira. E aí já tá. E se vocês quiserem colocar a panquequinha para gratinar, então em uma travessa que pode ir ao forno, né? Aqui tem que ir mexendo para não queimar, então não pode parar de mexer, vai mexendo, sentindo o cheirinho, já se conecta aí com o alimento que você está preparando. Vai mexendo, vocês vão perceber que algumas já vão começar a tostar, às vezes elas começam a estalar, fazer uns estalos na frigideira, então... é isso mesmo, deixa ela estalar um pouquinho, vai começar a dourar. Ela vai ficando mais brilhosa, mais brilhante. Então, pra quem tá chegando, a gente vai fazer uma panqueca maravilhosa de lentilha rosa com aveia e vai rechear com creme de inhame e alguns vegetais aqui, né? Pronto, gente, já deu aqui. Deixa eu mostrar, ver se consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Ela deu uma leve tostadinha, tá vendo? Então a gente vai colocar no nosso liquidificador o inhame. Então aqui eu tenho mais ou menos meio quilo de inhame. Vamos colocar a sementinha que a gente aqueceu, que a gente tostou, mas antes disso eu vou colocar como ela tá muito quente, eu vou esperar um minutinho colocando os outros ingredientes só para dar uma leve esfriada. Então a gente vai colocar um dente de alho. Eu coloquei na receita e esqueci de pegar, eu vou pegar aqui suco de meio limão. Deixa eu ligar o trem aqui. Então, deixa eu trazer para vocês verem melhor. No liquidificador.
vai um dente de alho. A gente vai colocar mais ou menos uma colher de sopa de coentro em pó. Eu uso bastante coentro porque ele ajuda bastante na digestão. Tem um tempero, um sabor maravilhoso. Se você não gosta do coentro fresco, não se preocupa porque ele não tem nada a ver com coentro, né? Coentro fresco. Ele é muito mais gostoso, o sabor é bem diferente. Eu também particularmente não gosto do fresco, do sabor do fresco, mas essas propriedades são maravilhosas. Então a gente vai colocar uma colher de sopa. Mas deixa eu colocar o suco de meio limão e a gente vai ajustando. Deixa eu só pegar o meu limão aqui, um segundo. Aqui. Vou usar suco de meio limão e se precisar a gente usa mais. Como eu tô usando o limão cravo, ele tem bastante semente, tá vendo? Então eu vou pegar uma peneira pra espremer pra não cair as sementinhas junto. Para esse creme, como a semente de girassol já é uma sementinha mais gordurosa, né? Ela tem uma quantidade boa de gordura, então eu não vou colocar nada de... não vou acrescentar nenhum tipo de gordura aqui, porque ela já vai trazer a gordura que a gente precisa. Eu vou colocar as sementinhas. E antes de colocar o coentro no liquidificador para bater, eu vou dar uma leve aquecida nele, porque da mesma forma que quando a gente aquece a sementinha aqui, ela desperta e o sabor muda, com o coentro e os temperos no geral, é a mesma coisa, porque por causa dos óleos, os óleos essenciais, eles despertam, né, a propriedade, então fica mais interessante. Eu vou colocar aqui cerca de uma colher de sobremesa. Tô colocando 2 colherinhas assim de chá. E vou dar uma leve aquecidinha na frigideira. Para colocar aqui junto. Pronto. É só acender, sem óleo, sem nada, dar uma mexidinha, sentir o cheirinho levantar, tá ótimo, é isso aí. E aí, pra gente bater, eu vou bater primeiro e depois eu vou acrescentar noz moscada, que eu coloquei também na lista pra vocês. Esses temperos que eu tô usando, gente, são os temperos que eu acredito que ficam mais legal aqui, é mais harmonioso, que traz um sabor gostoso. Mas se tiver algum que você prefere, que você queira usar, uma páprica defumada, orégano, se vocês quiserem colocar azeitona aqui, fiquem à vontade. Se vocês quiserem fazer dessa forma para sentir e depois criarem as receitas de vocês, fiquem à vontade, porque o tempero é totalmente opcional. Então vocês podem colocar de repente gengibre, a gente vai colocar um pouquinho de pimenta do reino, o próprio açafrão da terra, ou a cúrcuma, né? Vocês podem colocar para trazer uma corzinha. A gente também pode colocar aqui cheiro verde, né, a salsinha, a cebolinha, o manjericão. Então vocês podem ir brincando com esse creme, né, de acordo com o dia, né, o paladar de vocês. Então aqui para bater eu vou usar a água do cozimento do inhame que eu guardei. Eu vou colocar só um pouquinho no fundo, porque eu não quero um creme muito líquido. E aí a gente vai ajudando o liquidificador na hora de bater e vendo se precisa de mais. Então vou colocar um pouquinho no fundo, só até eu ver que ela chegou no fundo. Bem um pouquinho mesmo, pra ajudar. E vou ligar o liquidificador aqui pra gente fazer nosso creme. Então vamos lá. A gente vai percebendo que na hora que ele começa a bater, o inhame tem uma goma, né? Parecido com a mandioca. Então ele vai soltando e vai ficando mais cremoso.
vai ajustando aqui de acordo com a consistência que a gente quer. Se a gente quer um creme mais lisinho, se a gente quer com um pedacinho, se a gente gosta, quer sentir os pedacinhos da semente de girassol, se a gente quer ele mais lisinho. Então isso é muito pessoal, de acordo com o gosto de cada um. Eu vou colocar uma sementinha aqui de pimenta, né? Uma pimentinha preta. Vou colocar um pouquinho de sal, que eu ainda não coloquei. Depois a gente experimenta. E um pouquinho, vou ralar agora um pouquinho de noz moscada. Então essa aqui é a noz moscada. É super gostosinha e eu acho que ela combina bastante com as sementes, com a castanha, né? Com o molho branco no geral. Então eu vou dar uma raladinha. Eu gosto bastante desses raladores pequenininhos para ralar gengibre, a noz moscada, ralar cúrcuma, ralar alho, então ele é bem legal. Agora a gente vai ligar aqui e bater mais um pouquinho. Não sei se vocês perceberam que eu vou sacudindo assim o liquidificador para ajudar. Olha, ele tá bem grosso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ele tá, ó. E ainda tem pedacinhos. Tô vendo que tá bem grossão, ó. Até demora pra cair da espátula. Eu vou colocar um pouquinho mais de água. Vou bater mais um pouquinho pra ver se ele fica mais lisinho. Acho que pode pôr um pouquinho mais de sal. Dá uma provadinha. A gente sente bem mais o sabor da sementinha. E é bem gostosinha. Tem lembra um pouco o amendoim torrado, sabe? Então fica um fundinho assim, meio torradinho. Chegando, bom dia Eli. Então a gente fez aqui o nosso creminho de inhame com semente de girassol pra gente temperar, rechear aí a nossa panquequinha. Deixa eu ver se ficou bom. Eu acho que com meio limão tá ótimo. Se vocês gostarem com mais limão, pode acrescentar. E eu vou colocar aqui num potinho, porque a gente vai usar o liquidificador de novo pra fazer a nossa panquequinha. Nossa, ficou muito bom isso aqui, gente. Façam. E aí vocês podem comer com o pãozinho de vocês. Como eu falei, podem usar aí no macarrão. Então, olhem a consistência desse creme, ó. Se quiserem mais líquido, aí vocês vão adicionando um pouquinho mais de água. Então, aqui eu vou tirar e a gente já vai usar esse liquidificador
para fazer a nossa panquequinha. E aí, gente, essa panqueca é perfeita porque ela fica praticamente uma refeição completa, sabe? A lentilha rosa é do mesmo grupo dos feijões, né? Uma leguminosa. E a aveia que a gente vai usar para complementar é do mesmo grupo do arroz. Então é praticamente como se a gente estivesse comendo um pratão de arroz com feijão aqui, né? Claro que a gente tem nutrientes diferentes, propriedades diferentes, mas basicamente o que o cereal, né, o arroz tem e o feijão tem, a gente encontra na aveia e na lentilha. Então a gente vai fazer essa panqueca com a combinação desses dois ingredientes e depois a gente vai rechear com esse vegetal, né, com essa tubérculo que é o inhame, com a sementinha, o tomate e a abobrinha. Então ele fica praticamente uma refeição completa. A gente tem legumes, vai faltar só uma verdurinha que, se vocês quiserem uma folha, né, verdinha assim, se vocês quiserem colocar, acompanhar depois no prato de vocês, quando vocês forem montar, pronto. E aí, o que eu sugiro para quem for montar as marmitinhas? Fazer a panquequinha, colocar como se fosse de mistura ela, né? E aí pode comer o arroz e o feijãozinho de vocês, se vocês quiserem. Ou se não tiver com muita fome, come só a panquequinha, que ela sustenta bastante super, com uma salada, então pode ser também. Eu não vou lavar o meu liquidificador porque eu não tenho problema nenhum com essa questão do creme tá aqui e ele se misturar com a lentilha, não tem problema. Então eu vou usar ele assim pra aproveitar esse creminho que não saiu aqui, que tá grudado. Então a gente vai colocar pra fazer a panquequinha a nossa lentilha. Gente, uma xícara de lentilha rende bastante, olha o tantão, ó. Eu vou colocar metade, porque como eu deixei de molho, se você não tiver tempo de deixar de molho, pode lavar bem, vai trocando a água, vocês vão perceber que a hora que vocês colocam ela na água, ela vai ficando turva, né? Troca essa água pra ela ficar mais limpinha e aí bate ela do mesmo jeito. Deixando de molho é melhor, porque daí ela já absorve um pouco mais de água, fica mais molinha pra bater, mas não deu pra deixar de molho, não tem problema, como ela não tem a casquinha, ela não é pra causar nenhum desconforto, não é pra prejudicar a digestão, então dá pra fazer também. Eu deixei de molho, então ela cresceu um monte, e aí eu vou colocar metade dela aqui, se precisar depois a gente põe mais. Vamos colocar tudo. Que aí eu vou fazer panquequinha. Vou fazer agora umas 3 pra gente já almoçar, então vai ficar uma pra mim, pro maridão e pra Mames, que tá aqui também. E aí a gente pode guardar na geladeira essa mistura dentro de um potinho e usar ao longo da semana. Vocês podem fazer essa panqueca pra consumir no café da manhã também, se estiver com uma boa fome. Então a gente coloquei aqui uma xícara de lentilha rosa, 2 colheres de sopa bem cheia de aveia em flocos, a gente vai colocar também. Vou colocar um dente de alho, um pouquinho de pimenta, e um pouquinho de coentro. Eu não vou esquentar o coentro dessa vez, porque depois a gente vai levar ela pra frigideira. Então eu vou colocar uma colherzinha assim de chá de café, cheia de coentro, e uma xícara de água. Aqui é a mesma coisa do creme, a gente vai adicionar água aos poucos, porque a gente não quer que ela fique muito líquida e também não quer que fique também muito grossa, né? Então a gente vai colocar um pouquinho aqui no fundo
começar a bater e ver. Depois eu adiciono o sal. Então, gente, é isso, assim, panqueca é super fácil. Acho que é mais fácil do que a tradicional que a gente faz, aquela panqueca com que vai os ovos, né, a farinha de trigo, enfim. Aí, só colocar a lentilha e os temperinhos, um pouquinho de aveia, pra dar uma consistência melhor, que eu gosto. Dá pra fazer só com a lentilha, viu? Não precisa colocar a aveia se vocês não quiserem. Mas eu gosto pra trazer essa combinação do cereal com a leguminosa e eu acho que a consistência fica mais legal. Então vamos bater aqui. E enquanto bate, vocês aguentam um segundo, porque eu preciso pegar meu cheiro verde, que eu esqueci de deixar ele aqui. Como ele é um temperinho mais fresco, eu deixo pra pegar mais próximo da gente começar a live e eu acabei esquecendo. Então vai batendo aqui. Não sei se vocês conseguiram perceber, eu liguei, fui batendo, ele já tá começando a misturar tudo, eu adicionei um pouquinho de água com o liquidificador ligado, não tirei a tampinha, adicionei aqui um fiozinho para vendo a consistência. E aí eu vou ligar de novo, vou adicionar mais uma colher de sopa de azeite. Como eu vou muito no olho, eu vou colocar ele em fio aqui batendo junto. Se vocês quiserem colocar, ligar ele, colocar, porque daí ele se mistura melhor com os ingredientes aqui. Eu vou ligar. Gente, ela vira um creme também, só que ela tá crua, então a gente precisa levar ela pro fogo, né? Não dá pra consumir ela assim. Deixa eu só lavar minha espátula aqui, que eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Eu preciso colocar sal, que eu não coloquei ainda, né? E aqui, se vocês quiserem, dá pra colocar, assim como no creme que a gente fez de inhame, salsinha e cebolinha também na massa. Eu vou colocar a cebolinha, mas eu não vou bater, porque eu não quero que ela se misture aqui, né? Porque daí vou dar uma lavada na minha frigideira também, tá? Pronto. Que tá com tempero. Eu não quero que ele fique verde, né? E que ele se misture aqui, que vai alterar o sabor da minha massa, mas eu gosto dos pedacinhos de cebolinha, de salsinha na massa, então depois eu vou adicionar um pouquinho e só misturar sem liquidificar. Deixa eu só colocar então o sal, um pouquinho de sal, pimenta já foi. Eu acho que é isso, gente, e eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como é que ficou a consistência. Depois que a gente leva isso pra frigideira, nossa, fica sensacional. Fica muito perfeito e linda. Vou bater pra misturar o sal. Pronto, deixa eu mostrar aqui como é que fica. Então a gente quer uma consistência um pouco mais líquida do que o creme. O inhame, ele geralmente vai ficar mais grosso mesmo. Ó, tá vendo? Ele é mais líquido pra gente poder espalhar na frigideira. E aqui, agora a gente vai só assar a nossa panqueca. O que eu vou fazer? Eu vou untar essa frigideira aqui com um pouquinho de azeite. Então, usem uma frigideira antiaderente boa aí, que vocês tiverem.
Isso aqui não é muito boa, não, é o que a gente tem e dá pro gasto. Eu vou untar com a mão mesmo, vou passar sem acender o fogo ainda. Vou passar aqui um pouquinho de azeite e aí a gente vai espalhar a nossa massa da panqueca na frigideira já untada. Depois a gente liga o fogo. Eu coloquei também na receita para vocês, semente de gergelim. Então eu gosto de colocar a massa e salpicar um pouquinho de semente de gergelim para dar um croque, assim, sabe? Ela fica bonita, agrega mais nutriente, né? Semente de gergelim tem bastante cálcio, tem proteína também, tem gordura boa. E aí a gente tem uma textura mais crocante, mas é totalmente opcional. Vou colocar aqui antes de... Deixa eu colocar essa base pra cá. Antes de... Eu ia colocar aqui a cebolinha e misturar. Só que quanto mais a gente tiver alimentos frescos e sem triturar aqui, menos tempo esse creme conserva. Então eu vou colocar a cebolinha na frigideira junto com a salsinha, com os pedacinhos aqui, eu não vou colocar. Se eu quiser conservar por mais tempo, então eu não coloco tanto temperinho fresco, né? Então os secos aí são mais... Quanto mais água, mais fresquinho ele tiver, menos tempo ele vai conservar, né? Então, mais 3, 4 dias, dependendo, se você usar limão dá uma ajudada também a conservar, dá pra deixar um pouco mais. Então eu vou só untar aqui a frigideira, um fiozinho de azeite, vou misturar com a mão mesmo. Misturar bem nas laterais, essa massa ficar bem boa. E a gente vai despejar aqui então um pouquinho da massa da nossa panquequinha. Acho que dá pra vocês verem aí, né? E aqui, gente, se vocês quiserem uma massa mais grossa, vocês coloquem mais da massinha, né? Se vocês quiserem ela mais fininha, colocam uma quantidade menor e espalhem bem. Deixa eu só lavar a mão aqui. Pronto. Deixa eu pegar uma colher. Eu acho que com as costas da colher fica mais fácil da gente espalhar, ó. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica essa consistência. Aqui eu já vou ligar o fogo. Olha lá, gente. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Vida real, né? Liguei aqui com o isqueiro mesmo. Vou colocar um pouquinho da cebolinha na massa para ela grudar aqui, enquanto ela ainda tá crua. E aí ela fica com uma corzinha, esse contraste das cores lindo, né? E vou colocar um pouquinho do gergelim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Liguei o fogo, pode ser um fogo médio. Deixa eu mostrar como é que ela tá aqui na panela. Tá vendo? Coloquei por cima mesmo. Acho que dá pra vocês verem, né? E ela vai começar a secar na borda e ela geralmente já desgruda. E aí a gente vira. Se eu quiser mais grossa, eu ponho mais massa, ela vai demorar um pouquinho mais, dá pra colocar uma tampa por cima e esperar ela dar uma assada boa, se ela tiver mais grossa, pra depois virar. Se ela tiver mais fina, mais rapidinho, né? E aí não precisa tampar. Aí, acho que tá tudo certo aí, né, gente? Vou pegar um prato pra colocar no prato pra gente rechear. Grudar aqui nas bordinhas.
virar aqui. Gente, vocês estão tudo torto aí, né? Aí, acho que me virou um pouco. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Ó, virei o trem. Agora deixa ela dar uma assadinha. Eu às vezes prefiro, dá um medinho, né, no começo quando você vai virar. Mas eu prefiro porque ela não quebra. Às vezes ela geralmente não quebra, ela tem uma consistência bem boa. Mas às vezes ela não terminou de dar uma assada por completo, você vai virar com a espátula, ela acaba partindo, né? Alguma coisa assim. Então aqui. E essa massa, a lentilha rosa, ela é bem suave. Então ela não traz, não deixa um sabor forte, né? Então ela fica muito gostosa. De verdade, gente. Deixa ela secar bem. E eu vou colocar no prato e a gente vai rechear. Deixa eu mostrar pra vocês, ela tá quente. Como é que ela fica, ó. Olha a consistência dela. Fica com casquinha, fica perfeita. Aí aqui a gente vai colocar um pouquinho. Deixa eu pegar uma outra colherzinha aqui. Vou colocar só um pouquinho do creminho que a gente fez aqui de inhame. Vou colocar aqui no meio. E aí eu coloquei de recheio abobrinha e tomate, que fica super bom. Eu vou usar a abobrinha crua. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente pode consumir a abobrinha crua. Inclusive ela é muito saborosa e ela fica crocantinha. Eu gosto aqui de cortar em rodelas bem fininhas. Então eu pego com a faquinha de serra mesmo. Passo aqui, corto uma rodela fininha. Ó. E aí a gente coloca aqui, vou colocar umas 3 rodelinhas de abobrinha. Vou colocar um tomatinho. Eu coloquei na receita tomate cereja, só que eu não recebi, eu pedi na minha cesta de orgânicos, mas não veio. Então eu vou usar o tomate como um picadinho mesmo, mas com cereja fica mais gostoso. Porque ele é mais docinho, né? Acho que combina mais. Então, eu vou usar o pedacinho aqui. Aqui, com esse tomate, vocês podem colocar também um pouquinho de sal, um pouquinho de orégano, que vai ficar, combina o orégano com o tomate, com a abobrinha, que vai ficar bem gostoso. Eu vou usar um pouquinho de chimichurri só, que já tem, o meu já tem um pouco de sal. E aí, aqui, vocês podem dobrar ela ao meio. E aí vai ficar uma panquequinha assim, ou pode fazer um rolinho com ela. Deixa eu tentar fazer um rolinho aqui. Pronto. O meu virou um rolinho. Ó, que belezinha. E aí eu vou colocar a minha numa travessa. Porque eu vou colocar um pouquinho do creminho por cima e levar pra gratinar. Eita, que vocês estão balançando aí, que eu não vi. Vou colocar aqui, dá pra fazer umas 4, 5. E vou preencher aqui com a panquequinha e levar um pouquinho pra gratinar com o creme por cima. É isso, gente. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, se vocês querem continuar aqui. Eu vou fazer as outras aqui pra preencher a minha travessa. E aí o recheio vocês podem usar o que vocês quiserem. Pode usar brócolis, que fica gostoso picadinho, com tomate. Eu coloquei um creminho, porque lembra, né? Um creme, como se a gente fosse usar um creme de requeijão, uma coisa assim. E eu acho que é uma opção legal para vocês, porque dá para usar com outros tipos de preparo, outros alimentos também. Mas vocês podem usar o que vocês quiserem. Tofu, fica gostoso aqui também. Ó, agora o trem funcionou.
Então vou fazer mais uma panquequinha aqui, gente. Deixa ela secar bem aqui. Vou colocar a cebolinha. Dá pra colocar manjericão também, que fica muito bom com tomate e a abobrinha. Vou colocar um pouquinho das sementinhas. Vocês viram, eu coloquei só um fiozinho de azeite agora de novo pra não grudar, mas às vezes nem precisa. Dei uma misturada com a espátula, porque essa frigideira tá quente, né? Não dá pra enfiar a mãozona lá. E vou fazer mais uma aqui pra preencher a minha vasilha. E depois eu vou colocar esse creme sensacional que fica de inhame. Eu gosto mais do sabor dele com a castanha de caju. Então, se vocês puderem, experimentem com a castanha de caju. Então, a mesma quantidade, uma xícara de semente de girassol, a gente vai usar pra castanha de caju. Uma xícara não, meia, né? Meia xícara de castanha de caju torrada, porque ela já vem com esse saborzinho mais acentuado da castanha. E fica, gente, eu gosto de fazer, quando eu faço com a castanha, eu gosto de colocar um pedacinho de gengibre fresco pra bater também. Fica um molho, nossa, sensacional, um creme branco sensacional. Baratinho, assim, relativamente, se a gente for comparar com creme de leite, eu acho que fica barato, né? Porque castanha de caju a gente vai pegar uma meia xícara, vai ficar, sei lá, uns 100 gramas, menos de 100 gramas, vai dar uns R$8. Não sei quanto que tá custando uma caixinha de creme de leite. O inhame é baratinho, né? Então, me ajudem aí se vocês souberem. Tá abaixadinha no fogo aqui. E aí a gente vai virar. Ai, não sei se eu quero virar essa assim, jogando. O que vocês acham? A Lilian perguntou, dá pra usar a soja também? A soja pra rechear ali? Pra fazer a panqueca, eu acredito que não. Eu nunca testei com o grão da soja, né, a panqueca, porque ela é mais dura. Talvez cozinhar, eu teria que fazer alguns testes. E a lentilha, principalmente essa, tem uma consistência legal. Agora, pra rechear, sim, dá pra usar a soja super. A soja só precisa de um preparo um pouco mais elaborado ali, né? Ela precisa dar uma ferventada pra tirar o sabor dela. Cadê o sabor de ração, né? Porque as rações são feitas com soja, né? Então lembra. Então tem que dar uma ferventada ali, dar uma boa temperada, mas fica muito gostoso. Se você tiver já feito, de repente, a soja, né? A carne da soja bem temperadinha, tiver ela pronta, você pode simplesmente colocar ela no recheio aqui, que fica mara. Aqui já secou a panquequinha. Ah, gente, olha que lindo, que lindo. Ela ficou muito perfeita. Eu tentei fazer já essa mistura com feijão moyash, que é um grãozinho, um tipo de feijão, tem nele aí. Verde, é o mungo, acho que ele é conhecido também. Menorzinho, só que ele não chega nessa mesma consistência. Eu não sei o que a lentilha tem de especial, que ela deixa sensacional esse preparo. Já vi, inclusive, pessoas fazerem, nunca testei, mas fazerem tipo snack, sabe Doritos? Aqueles quadradinhos assim, faz essa panqueca do jeito que a gente tá fazendo aqui, sem aveia, só ela. Aí depois deixa ela mais fininha, depois corta em triângulo, depois que a gente assar, e coloca esses triângulozinhos pra assar no forno ou na air fryer. Parece que fica assim com a consistência do Doritos, crocantinho. Eu nunca testei, mas de repente, né, pra levar pros lugares assim de snack, teria que fazer, esperar ela esfriar, que nem aqui. A gente bateu, levou pra frigideira. Aí tira ela, deixa ela esfriar, corta nos pedacinhos que você quer e leva pra assar. Então aqui já assou bem. Já vou colocar outra massinha aqui, depois a gente só
fazer umas 4 ali. Deve caber umas 4. Eu gosto bastante de usar essa receita para o café da manhã. Aí sobrou, o que eu faço com essa massa? Coloca num potinho bem fechado, de preferência de vidro, e armazena na geladeira por 3 dias. Então de manhã, você vai preparar o café da manhã, você pode já tá prontinha. Você pode já preparar a sua panquequinha aí. Essa daqui a panela tá mais quente, então ela já secou rapidinho. Fica muito boa, gente, de verdade. Uma panqueca perfeita, assim. Sem farinha nenhuma, só praticamente com leguminosa e cereal. Praticamente não, é só isso, né? Olha essa. Que linda. Olha isso aqui. E ela não quebra, ela fica maleável, tá vendo? Quem gosta de bastante alho pode fazer, eu adoro alho. Então fica super gostoso com o alho. Mas é isso, gente. Tô fazendo aqui mais porque deu tempo aqui. Vocês viram que rapidinho a gente fez, né? E eu fui conversando aqui, então assim, é bem rápido o preparo mesmo. O único trabalho praticamente é cozinhar o inhame e tirar a casca. Porque o restante é só tacar no liquidificador, bateu, colocou aqui e espera, né, a mágica acontecer. Deixa eu ver se esse aqui que ela tá. Eu viro ela no ar assim. Aí ela já cai, né? Tipo, geralmente dá certo. Não desgrudou toda ainda da frigideira. Vamos lá. Só que o ruim é que vai cair isso, gente. Acho que eu vou virar essa aqui não, porque como ela já foi secando na hora que eu coloquei a massa na panela, não grudou muito o gergelinho na cebolinha. Eu tô com receio de virar e o trem espalhar na sujeira. Será que vai? Deixa eu ver. Foi. Gente, ela fica parecendo uma massa de crepe, sabe? Não sei se vocês gostam de crepe. Inclusive, eu não tenho aqui aquela máquina de fazer crepe, ou grill, alguma coisa assim. Mas eu acho que super deve rolar. Colocar ela lá nessa maquininha. Você coloca lá um negocinho de ferro, sabe? Não sei se vocês sabem do que eu tô falando. E aí coloca um recheinho ali, uns pedacinhos de vegetais, né? Se você quiser colocar o queijo, enfim, coloca lá. Cobre ela, tampa, acho que deve ficar um crepe sensacional. Certeza, gente. Sem ovo, sem leite, sem nada que possa pesar em digestão, prejudicar a absorção dos alimentos. Tem algumas misturas, principalmente a Ayurveda, né? Diz que quando a gente faz, fica mais difícil do nosso organismo digerir e metabolizar. Se a gente não digere bem, a gente também não absorve os nutrientes daquilo que a gente comeu, né? Então, com os vegetais aqui é sucesso. Ó, mais uma aqui. E a última, que eu acho que é isso que cabe na minha travessa. Aqui o zequinho de azeite, dá uma espalhada aqui. Ó, tá vendo como a panela tá quente? Vai ficar barulhinho. Aí, a princípio parece que ela não vai soltar da panela, gente, mas tenham paciência. Vocês viram que leva um tempinho pra ela secar, né? Então tenham paciência que ela desgruda super da panela. Então tem que esperar ela dar uma boa secadinha, porque senão, se ela não tiver mais sequinha, na hora de virar ela vai quebrar, vai partir, daí vai ficar ruim até pra
rechear, né? Sementinha. Nossa, a segunda ficou mais clarinha, ó. Olha isso! Ah, e sabe o que vocês podem fazer também? De repente fazer várias e usar essa massinha como se fosse uma massa de lasanha, sabe? Dá pra fazer ela redondinha assim, e aí vocês colocam um temperinho que vocês querem, um recheio, né? Um creme de tomate, um molho de tomate, né? Coloca aqui bonitinho com outros vegetais ou queijo, se você usar e quiser. E aí cobre, coloca outra, faz outro recheio, coloca outra. E aí vai ficar uma lasanha redondinha, assim, você escolhe, pode cortar no formato de pizza, né? Assim, as fatias. E vai ficar legal também. Dá pra fazer de diversas formas, gente. Tá acabando o horário da live. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma perguntinha aí, olha esse creme. Ele vai esfriando e ele vai ficando mais consistente, ó. Gente, fica muito perfeito. Pra usar no lugar do creme de leite, se vocês quiserem encorpar aí, né, o molho de vocês. Nossa, fica sensacional. Quase. Eu vou rechear mais uma aqui, então eu vou colocar um pouquinho pro recheio não ficar igual de colocar um creminho, pra ele não ficar muito seco, né? Vou colocar a abobrinha. Ó, só uma rodelinha, tá vendo? Fininha assim. E ela fica gostosa de comer assim, crocantinha, sabe? Tomatinho. Aqui ia ficar bom manjericão. Eu não peguei e também não coloquei pra vocês, mas também tá super bom. Vou colocar cadê meu pote aqui? Uma salsinha. Eu não sei se vocês viram, mas geralmente eu gosto de deixar assim já picadinho pra facilitar. Ele dura menos picado. Se você tem salsinha, cebolinha e deixar... Deixa eu virar aqui, gente, peraí. Pronto. Se vocês colocarem a salsinha e a cebolinha fresca dentro de um pote de vidro com água, ela conserva, coloca uma sacolinha por cima, põe na porta da geladeira, ela conserva tipo uma semana fresquinha. Conserva melhor porque ela tá inteira. A partir do momento que a gente pica, ela vai se degradando muito mais rápido. Ela não dura tanto. O que eu faço? Eu pico porque às vezes eu não tô com tempo, não tô com saco de picar na hora, que seria o ideal. Quando eu faço isso, deixo ela lá no potinho e vou tirando os punhadinhos pra usar. E aí, se você vê que tipo, tem umas que já estão começando a passar, então já pica pra ficar mais prático pra usar. Eu coloco um pedacinho de tecido, de pano de prato, sabe? Pano de prato velho, assim, eu corto um pedacinho, coloco embaixo, coloco ela picadinha, porque daí ele absorve a água e ela dura mais tempo fresquinha, picadinha, assim, e já não tem desculpa pra não usar, né? Aí eu pus aqui a salsinha, vou fazer um rolinho, esse aqui ficou mais cheinho, mais gordinho, o recheio, e vou colocar aqui na minha travessa. Vou rechear o outro e aqui acho que já tem. Então aqui vai a abobrinha, tomatinho, manjericão, orégano, fica bom. Aqui. Põe no chimichurri mesmo. E um pouquinho de salsinha. Gente, o talo da salsinha a gente não desperdiça, viu? Não podem picar, deixa o talinho aqui junto. Que ele é super rico em cálcio, ferro.
A gente consome e é gostoso. Consome também. Então faz um rolinho. Pode ir sem medo. E a última aqui, pra completar minha travessa. E vocês também podem fazer esse recheio e daí cobrir, que eu acho que fica mais interessante ainda, com um molho de tomate. E levar pra gratinar, aí não vai gratinar, né? Mas levar um pouquinho no forno. Ou então consumir na hora, assim, porque ela já tá assadinha, bonitinha. Então vocês podem fazer a panquequinha, colocar na travessa e colocar um molho de tomate por cima com uma levedura nutricional, uma castanha raladinha por cima, fica delícia, orégano. Esse aqui tá mais quentinha. Gente, só façam. Ela é super versátil, tá quente. Dá pra vocês comerem na janta, no café da manhã, no almoço. E aí tá aqui. Ó, que lindo. Que bonito. E aí por cima eu vou colocar um pouquinho do creme. Já passamos da hora, né? Mas enquanto eu vou finalizando aqui, a gente vai conversando. Vou colocar aqui um pouquinho desse creminho. Depois a gente põe um pouquinho de cheiro verde por cima. Vou colocar um pouquinho de orégano aqui. E tá pronto essa maravilha. E vocês podem comer com uma salada. Se quiser fazer um macarrão para acompanhar. Ou uma mandioca, o que vocês quiserem. O arroz e feijão. A farofa. Quiser comer assim, gente, come do jeito que vocês quiserem, do jeito que vocês gostarem. Ó, que coisa mais linda! E isso vai gratinar sem ter um pingo de queijo. Não precisa, gente. Não tô falando que vocês nunca devem comer o queijo, mas não precisa a gente consumir sempre a mesma coisa em quantidade que a gente consome em excesso. Então, vamos dar uma variada nesse Paranauê aí. A Cássia perguntou se a receita vai ficar salva, né? A live tá salva. Tem no meu feed, então, um post com a lentilha rosa, foto da lentilha rosa, e lá você encontra todos os ingredientes que eu usei aqui para fazer esse preparo, e a live vai ficar salva para vocês também. Bom, eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu tô à disposição. Façam, quem fizer, poste foto, me marque, porque eu amo ver o preparo de vocês. Na maioria das vezes, o preparo que vocês fazem fica muito mais bonito que o meu, fica super suculento. Eu sempre fico com água na boca quando eu vejo que vocês fizeram. E todo mundo que faz gosta, então faça pra você, pra sua família. Já organize aí as suas marmitinhas da semana toda, congela, deixe, se isso for mais prático, se isso for melhor pra você, se isso facilitar a sua vida, vai ficar aí então pra vocês. E aí a gente tem uma comida gostosa, saudável, nutritiva, um preparo diferente pra variar aí a alimentação do dia a dia. Certo? Então, muito obrigada a quem participou. Compartilha depois dessa live com quem vocês acham que tem interesse, que vai se beneficiar também desse preparo. E a gente se vê então na nossa próxima live, no próximo domingo. Ótimo domingo para todo mundo, ótima semana e até mais, gente!